Boa tarde a todos. Primeiro, é uma honra poder presidir essa mesa neste congresso tão inovador que a OAB São Paulo está nos proporcionando. E trataremos de um tema que é o direito e a inovação na era digital do agronegócio. Eu sou o Brian, advogado e sócio do Libroc Camargo Advogados, e hoje contamos aqui com especialistas no tema do agronegócio e da inteligência aplicada na prática. Vão compartilhar conosco um pouquinho da experiência deles, da visão e do conhecimento sobre como a tecnologia e a inovação está remodelando o agronegócio brasileiro. E, para compor a mesa, eu convido aqui o Dr. Daniel Rui, gerente executivo da Klabin, especialista em Direito Empresarial e Relações Governamentais, especialista em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie, em Relações Governamentais e Gestão de Departamento Jurídico pelo INSPER, especialista em contatos relacionados a projetos, propriedade intelectual, concessão comercial e relações governamentais. Seja muito bem-vindo, Daniel. Agora eu chamo o Dr. Luiz Fernando Radulov, diretor jurídico da Zillow, mestre em Direito Empresarial pela PUC, cursou o Programa de Desenvolvimento de Lideranças na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e no IMD, na Suíça. Possui também LLM em Direito pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e especialização em Board Advisory, Startup e Governança Corporativa. Seja bem-vindo, Luiz. Bom, hoje, como falei, temos a honra aqui de contar com dois grandes especialistas no setor do agronegócio que já utilizam na prática a inteligência artificial na operação e conciliando ela com o direito. Como todos aqui sabemos, vivemos um momento de transformações muito rápidas, né, de tecnologia, de aprendizado, e como ela está impactando a operação no setor agro, que é hoje um setor de grande relevância para o Brasil, para o nosso PIB, e como esses juristas aqui, esse corpo técnico do jurídico, tem um desafio em conseguir conciliar esse avanço tecnológico com a regulamentação e o direito dentro das corporações. Então, para poder falar um pouquinho da experiência e do conhecimento na prática, eu dou a palavra aqui ao Dr. Luiz, para que ele possa trazer algumas considerações do dia a dia. Bom, boa tarde. Queria primeiro dar um alô aqui para os membros da mesa, para o Brian, para o Daniel. Prazer estar com vocês aqui. Queria agradecer à comissão e parabenizar a OAB pela organização do congresso. Acho que é um momento muito propício para a gente falar de tudo isso. A gente tem vivido pessoalmente os impactos da chegada dessa nova tecnologia. Acho que aqui todo mundo deve ter tentado já e ter visto que muitas vezes pode ajudar muito. Posso dizer para vocês que no meu trabalho de organização e pesquisa para estar aqui com vocês, eu usei bastante o ChatGPT, especificamente o Copilot, que é o ChatGPT dentro do Office, né, da Microsoft. E é muito interessante a gente poder dar uma perspectiva aqui de um setor que é um setor grande no Brasil, né? Que é o agronegócio. Antes de falar um pouquinho do agronegócio propriamente dito, eu vou falar um pouco da Zilor. A Zilor é a empresa que eu trabalho há 1 ano e meio. Eu sou um profissional que começou a carreira em escritório de advocacia. Logo depois que eu me formei, fiquei 8 anos trabalhando no escritório de advocacia. Em um determinado momento, era uma coisa que já me interessava desde a época da faculdade, durante a época de escritório também. Muitos dos colegas aqui foram meus colegas de escritório, Solano, Yun,
foram colegas meus de escritório lá atrás. Brian, a gente não trabalhou junto no mesmo escritório, ele estava no Rio, eu estava em São Paulo, mas fomos colegas de escritório também. Eu sempre tive interesse de ir para jurídico interno e fiz esse movimento lá atrás, em 2005. Então, a minha experiência, desde 2005, sempre foi em empresas multinacionais, grandes multinacionais. Eu trabalhei na GE, eu trabalhei na AES, que tinha distribuição de energia aqui na cidade de São Paulo, todo mundo conhece a Eletropaulo, e trabalhei na Itachi, trabalhei na BB, e sempre tinha vontade, como plano de carreira, de trabalhar numa empresa nacional. E surgiu a oportunidade de trabalhar na Zilor. A Zilor é uma empresa que faz açúcar, etanol, energia, e aí a gente começa a falar um pouco de tecnologia, que faz ingredientes para nutrição humana e animal a partir da levedura de cana, num processo que é um processo biotecnológico super sofisticado, e que gera, eu vou explorar isso um pouquinho daqui a pouquinho, gera uma série de substitutos para ingredientes químicos na alimentação que nós consumimos aqui e que os animais, que eventualmente, para quem faz isso, a gente come, se alimentam. Né? Então, mas é uma multinacional brasileira. A Zilor existe há 77 anos e essa divisão, que se chama Biorigem, exporta para 60 países. Tem atividades nos Estados Unidos e tem atividades na Bélgica também. Temos uma planta industrial nos Estados Unidos e temos um grande centro de distribuição na Bélgica. Então, eu tinha muita vontade de ter a oportunidade de trabalhar numa empresa nacional e estou na Zilor. A Zilor, para vocês terem uma dimensão, é uma empresa que só vende para outras empresas, então é B2B o negócio, não temos uma preocupação tão grande como outras empresas com LGPD, por exemplo, que foi um dos temas da mesa anterior, mas obviamente está no nosso radar e a gente cuida disso, mas é uma empresa que fatura, isso é público porque a gente divulga os resultados para o mercado, mais ou menos 3,5 bilhões de reais e emprega 4 mil pessoas. A sede fica em Lençóis Paulista, que é no interior aqui do estado de São Paulo, mas o nosso escritório fica aqui em São Paulo. Tá? Eu tenho, no meu time, no departamento jurídico e de compliance, 25 pessoas entre advogados e suporte administrativo. E contamos muito com o escritório de advocacia para nos suportar numa série de atividades que a gente faz. Acho que é interessante dar um pouco dessa perspectiva aqui na Casa dos Advogados, né, que não é tão comum, né, a perspectiva do departamento jurídico, que muitas vezes trabalha em parceria muito próxima com os escritórios. Né? Então, acho que é um pouco da ideia aqui. Falando um pouco rápido do agronegócio, para a gente contextualizar, só para eu me organizar, Brian, aquele tempo ali é o tempo que eu tenho? Ok, tá bom. Então, só para contextualizar, eu acho que todo mundo tem noção da importância do agronegócio para a economia brasileira. Né? Mas o PIB do agronegócio representou mais ou menos 24% em 2023, e isso significou 2 trilhões e 620 bilhões de reais. É muito relevante. É muito relevante se você compara com outros países, é muito relevante para o Brasil. Esse agronegócio emprega 28 milhões de pessoas. Acho que todo mundo também escutou, isso esteve muito na mídia, é uma preocupação particular da empresa onde eu trabalho, mas é uma preocupação do setor. A gente teve casos sérios no ano passado de denúncias de trabalho similar ao escravo. Né? Mas o que a gente vê, e aí olhando da perspectiva de quem está no setor, é uma evolução muito grande das práticas trabalhistas. O que a gente viu foi um aumento do número de pessoas empregadas pelo setor no ano passado, muitos recordes foram batidos, acho que todos escutaram, mas um aumento muito positivo dessas práticas trabalhistas. Então, a gente tem visto um aumento grande, a companhia já pratica isso há muitos anos, de gente sendo contratada com carteira assinada, né, que não era um padrão até não muito tempo atrás. Né? Então, isso é interessante. Outra coisa que é um fato relevante, o agronegócio deu aumentos para esse grupo de 28 milhões de pessoas acima da média que o mercado de trabalho brasileiro deu para os empregados. Então, assim, é pungente, está
uma pungência muito grande, tem muita coisa acontecendo, e não é diferente na tecnologia. Tem muita coisa acontecendo na tecnologia também. Outra coisa que é interessante, só para trazer mais um dado, o agronegócio trouxe, e isso é sabido, nós somos um país exportador de produtos do agronegócio, um saldo positivo da ordem de 9 bilhões de dólares no ano passado. Então, foram 9 bilhões de dólares exportados, além daquilo que a gente importou. Somos líderes mundiais na produção de milho, de soja e de cana-de-açúcar. Falando um pouquinho do lugar onde eu trabalho. Para vocês terem uma ideia, com relação ao açúcar, 1/5 do açúcar consumido no mundo é produzido no Brasil. E daquilo que faz parte do mercado internacional, comercializado no mercado internacional, nós estamos falando de 38%. Não, 38% do açúcar comercializado internacionalmente vem do Brasil. Então, nós temos uma relevância grande mundial. O açúcar é combustível, é energia. Há malefícios, óbvio que precisa consumir com moderação, sim, precisa, mas é uma fonte de energia e alimentação muito importante e muito relevante para o mundo inteiro. Então, temos aqui um compromisso do país com o resto do mundo, né? E nesse desafio, né, de sustentar o alimentar o mundo, e acho que é muito importante dizer que o uso da tecnologia, a pesquisa e desenvolvimento no agronegócio não é uma coisa recente. Todo mundo aqui já escutou falar da Embrapa. O que vem sendo construído para a gente estar onde a gente está, nos níveis de produtividade que a gente está, no nível de, posso dizer, de governança dentro do setor, que para mim foi uma surpresa, tendo trabalhado sempre em multinacional, vindo para uma empresa nacional, familiar, me surpreendeu o nível de governança e organização que a gente tem dentro do setor. Isso vem acontecendo há muito tempo. O investimento em tecnologia, a Embrapa foi criada na década de 70, e é ainda um órgão que inspira muita gente. A gente vai beber lá naquela fonte bastante, sempre. Então, assim, existe uma relação muito importante de dependência entre o Brasil depende do agronegócio. Acho que vamos ser claro, quando você tem 24% do PIB vindo do setor, há uma dependência. E a gente precisa continuar aumentando os níveis de produtividade, continuar aumentando os níveis, o compromisso do setor que já existe com questões de sustentabilidade. Também fiquei muito impressionado com o quanto se pensa nisso dentro da companhia e dentro do setor, mas nós precisamos também estar muito conscientes com relação aos riscos, né? Há uma dependência do país com relação ao setor. A tecnologia, e acho que todo mundo já escutou, ela tem sido um viabilizador desse crescimento, mas com a situação que a gente tem, e que foi muito exacerbado pela pandemia e pelas guerras que a gente está acontecendo, a gente teve disrupções muito importantes da cadeia de suprimentos no mundo inteiro, né? O que é uma reação muito lógica e óbvia quando você tem uma situação dessa? Se eu não posso depender da minha cadeia de suprimentos, quer dizer, se eu tenho algum impedimento de trazer comida para o meu povo, o que eu vou fazer? Eu vou investir em tecnologia para tentar produzir essa comida mais perto de onde eu estou, né? Porque se eu não vou conseguir trazer do Brasil, se a Europa não vai conseguir trazer do Brasil, se a China não vai conseguir trazer do Brasil, eu preciso desenvolver localmente a minha cadeia de suprimento. E a gente tem visto isso. Investimentos muito pesados, envolvendo a inteligência artificial, mas outras tecnologias que a gente vai citar aqui um pouco mais para frente, de desenvolvimento local. Então, o nearshoring que está acontecendo nos Estados Unidos com o México, que tem acontecido na Europa, vai acontecer no mundo inteiro, porque é uma medida de proteção e é uma medida lógica. Então, se a gente não puder ser competitivo, se a gente não puder continuar melhorando a nossa capacidade de ser muito produtivo, né, de manter o solo, porque essa é uma preocupação muito grande, manter o solo onde a gente produz, de onde a gente tira o alimento, de forma muito eficiente, de repente a gente vai ter 28 milhões de pessoas desempregadas.
ou um número muito grande de pessoas desempregadas, porque muito daquilo que a gente faz, a gente exporta. Obviamente, a gente também consome internamente. Nosso mercado interno é gigante. No entanto, grande parte do que impulsiona todo o investimento, toda a tecnologia, toda a nossa capacidade de produção, é porque a gente tem um mercado externo gigantesco que depende daquilo que é feito no Brasil. Então, pensando na situação que a gente tem hoje, o caminho ele não pode ser diferente. Ele tem que continuar tendo a tecnologia e tendo competitividade, produtividade como pontos absolutamente focais. Então, acho que como introdução e como contextualização, estou falando um pouco de direitos, falou tanto de direito aqui, né, nas duas primeiras mesas, não falei nada de direito aqui, mas eu acho que é importante a gente ter a contextualização e explicar um pouquinho por que eu acho que se teve a iniciativa de ter uma mesa para falar do agronegócio aqui nesse congresso, que fala de direito e de inteligência artificial. Excelente, Luiz. Muito obrigado pela introdução. Acho que é encantador a gente poder ter esse privilégio de escutar você contando um pouquinho do cenário, né? Não só o cenário nacional, mas o internacional também, e a relevância, né, do alimento, né? Quando a gente fala de agro aqui, ele é muito amplo. E agora eu passo a palavra para o Dr. Daniel, de um outro setor do agronegócio também, para dar uma breve introdução aqui de como a tecnologia e a inovação também têm afetado. Daniel, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Queria reiterar o agradecimento aí feito pelo Luiz. É muito prazeroso estar aqui, podendo representar o setor privado, o agronegócio. Mas eu até lembrei que essa talvez seja a minha segunda ou terceira vez na OAB, após alguns anos de advocacia. Então, fiquei me cobrando estar mais frequente nessa casa. A fala do Dr. Leonardo Sica me tocou, assim, de falar, poxa, realmente é uma comunidade, o organismo organizado aqui dos advogados mais importante, e eu me cobro bastante estar mais presente aqui. Então, agradeço o convite e a oportunidade de voltar a essa casa tão prestigiada. Eu falei para o Luiz, falei assim, botaram a gente numa mesa do meio-dia, e aí ele vem falar de alimento aqui para a gente, né? E eu falei, a nossa sorte é que tomate não vão jogar, porque o pessoal vai guardar para o almoço, né? Então está tudo bem, mas eu queria falar um pouco, pegando o gancho aqui com algumas falas anteriores, do caráter multidisciplinar, inter e multidisciplinar da inteligência artificial, né? Eu estava vendo esses dias, eu faço parte da Associação de Advogados Corporativos, que é um organismo dos Estados Unidos, a ACC, e um dos colegas publicou recentemente, lá num dos fóruns, um projeto de lei que está parado no Senado americano, sobre a criação de uma comissão de segurança nacional sobre o que eles chamaram de inteligência não humana. E aí o caso do inteligência não humana parece que foi proposital, mas aí a gente deixa para a comissão lá de Direito de Varginha ou de São Tomé das Letras para a gente discutir no novo congresso, né? Mas diz isso, um órgão de inteligência não humana, e a criação desse comitê é muito interessante, o colega americano destaca isso, com perplexidade, que a composição é feita por um membro do Exército, obviamente, tudo nos Estados Unidos tem um membro do Exército, da Defesa Nacional, mas também por um historiador, um antropólogo, advogado, obviamente. E aí o colega diz assim, mas por que tem um historiador numa comissão como essa, né? Eu falo, mas é óbvio que tem que ter um historiador, um antropólogo, um sociólogo, porque isso trata não só do uso ou não de uma ferramenta, da discussão ou não de uma ferramenta, mas de o quanto esses princípios, essas situações que a gente tenta regular, estão conversando com a atual demanda da sociedade. Então, o Dr. Tomás que até o pessoal pode brincar, né? Ele foi, tirou a gravata e voltou, mas eu não sou ele é muito parecido comigo, mas eu sou outra pessoa. Eu descobri um irmão aqui, que é o Dr. Tomás Miranda. Mas o Dr. Tomás até falou, os princípios já existem, mas e como você discute essa situação de não discriminação, que é um princípio, o que é discriminação nessa sociedade, o que é discriminação numa sociedade de uma outra maioria religiosa,
E aí, quando a gente traz isso para o agro também, é uma situação de... o que privilegia nesse algoritmo, né? Luiz, na produção de alimentos do Brasil é dependente do agro hoje. Luiz trouxe esse dado do PIB. Mas será que a gente tem sempre a melhor ferramenta para privilegiar a produtividade do solo brasileiro, que é perfeito para isso, do clima brasileiro, que é perfeito para isso? Ou será que a gente consegue harmonizar com a situação de relações com a comunidade, que é tão forte no setor? Então, quando a Europa também cria dentro do AI Act, que foi aprovado dia 13 de março, recentemente, lá no Parlamento Europeu, eles criam também uma situação de autoridade, ali, de supervisão, né, da IA. Então, eu fico imaginando, lá não tem a composição, mas eu fico imaginando que em breve vai ser a oportunidade para ter a composição de um profissional de TI, um profissional do direito, um profissional de segurança cibernética, um profissional de sociologia, um profissional de história, o que for, porque a gente precisa discutir isso de uma forma ampla dentro dessas autoridades, não pode ser só no direito, e os setores específicos demandam olhares específicos também. E aí, trazendo um pouco mais para a dimensão do agro, que eu vejo, eu fiz uma consideração baseada no Parlamento Europeu, na legislação europeia, mas considerando que o 2338, a doutora Paula trouxe bem aqui, bebe muito naquela fonte, né? Mas eu acho que a gente tem eu coloquei 5 pontos aqui para pensando no agronegócio, ou focando no agronegócio. Mas a primeira delas é o incentivo à inovação e desenvolvimento tecnológico, né? A importância da transparência, que já foi colocada aqui, da proteção de dados. No agro existe um monitoramento de áreas por drones, ou até mesmo a aplicação dos chamados pesticidas por drones. Hoje a aplicação de um pesticida, até no setor, abrindo um parêntese, já existe uma nova iniciativa de regulamentação de pulverização aérea. Para meu ver, isso está datado, e a pulverização aérea ela já deveria ter sido vetada há muito tempo, até pelo avanço tecnológico. A pulverização aérea ela pulveriza a casa do agricultor, o setor X, Y e Z, sendo que nós temos tecnologia que aplicam precisamente aquele pesticida naquela espécie e com uma quantidade menor até do que se fosse uma aplicação manual. Então, isso é muito relevante para o setor, mas hoje, esse monitoramento, essa situação de aplicação, ela leva em conta o vizinho, a agricultura vizinha sempre? Ela leva em conta a produtividade do dono do drone ou a comunidade em que aquela espécie está sendo plantada? Então, acho que isso, cada vez mais, tem que ser um ato que vai nos fazer pensar em responsabilidade. Quem é o responsável? Quem programou aquele drone para aplicar aquela quantidade de glifosato naquele metro quadrado e que aplicou eventualmente ou afetou uma cultura vizinha? Ou quem fez a tecnologia e quem a contratou pode dizer eu não sou especialista nesse dado? Ou o que será permitido? Se ela seja aérea ou que ela não seja aérea, sobre a aplicação desse tipo de coisa. E, se for, como alguém audita qual o critério do drone para aplicar numa planta X e não numa planta Y, né? Como se discute esse tipo de critério? É auditável? Então, a lei está trazendo isso, que precisa ter essa transparência. Mas os técnicos precisarão estar preparados para dar essa transparência. Outro item de inovação até responsável, que alguém trouxe aqui, eu não lembro quem que falou, eu lembro que eu peguei nessa fala, que é essa situação de inovação responsável, né? Inovação e desenvolvimento tecnológico. A conformidade regulatória também, né? A harmonização desse direito com as situações locais, as particularidades locais. Nós ainda convivemos com muitas áreas de comunidades tradicionais, com algumas condicionantes de licenciamento de algumas áreas, como essas tecnologias conversam particularmente com aquele setor. Nós conversávamos antes do evento, Lençóis Paulista é uma região de de tradição canavieira enorme. Ela tem uma particularidade, ela tem um histórico, ela tem uma vizinhança. A Klabin tem a sua floresta em Santa Catarina e no Paraná, que também há muitos anos é plantado ali por conta do clima, por conta das fazendas, mas uma particularidade enorme. Quando o setor de papel expande para o Nordeste, também tem a sua particularidade, né? E como uma lei geral vai ter harmonização com vários setores do agro e várias regiões diferentes que têm culturas, vocações, climas, comunidades diferentes, né?
Então, isso também é um desafio que a gente vai ter ao entrar em vigor, imagina 2338 ou qualquer que seja, de harmonizar, e mesmo porque o AI Act lá na Europa, ele tem como era a GDPR, quando eles aprovaram, né, aquele caráter internacional, que eu acho que, não sei se serve para alguma coisa, não, né, Luiz? Porque eles falam que vale para o mundo inteiro, né, mas eu não sei se isso tem, de fato, uma sanção, uma aplicação efetiva. Mas eu acho que essa conformidade é um segundo desafio que eu vejo para o agro, e particularmente para o agro, de harmonizar com uma lei geral. Outra questão que foi trazida aqui, e com bastante ênfase pelo professor Cláudio Lucena, que eu concordo em gênero, número e grau, é a questão dos riscos, né? Hoje é uma questão de análise de riscos, ele trouxe bem isso, enfatizando ao final da fala, e eu conecto de novo, uma situação de riscos multidisciplinar, novamente, tanto riscos antropológicos quanto riscos físicos. Um engenheiro florestal tem que avaliar o risco, uma situação de comunidade, o risco, até de informações que tramitam ali da privacidade dos dados daquele agricultor, a concorrência dentro desse setor, né? Porque como que se concorre com uma empresa grande e um pequeno produtor, o que se privilegia naquela região, se é a cultura alimentar ou a cultura industrial. Mas eu acho que a mitigação de riscos, os modelos preditivos vão estar em alta, e acho que a gente vai ter que ter cada vez mais profissionais preparados para lidar com esses dados, né? Mas eu fico imaginando que no modelo preditivo X de tecnologia que se coloque, é previsto um desastre climático, uma chuva, a chamada chuva decamilenar, não sei se vocês já ouviram falar. Esses dados vão para quem? É para a autoridade, as autoridades estão preparadas para receber, a Defesa Civil vai estar preparada para tomar alguma ação. Esses dados pertencem a quem os gerou, ou ele é um dado que, pela utilidade pública, deveria também estar regulado dentro de um dever de revelação ali, de sustentabilidade de cada uma das companhias, né? O outro item, já conectando com esse, é a sustentabilidade ética, né? Será que vai ser compartilhado os benefícios do avanço do uso da IA no agro com todos? Os pequenos produtores também se beneficiarão de ter a informação daquela região, como eu falei, porque é regional, é sazonal? Ou será uma competição que vai excluir quem não puder usar a inteligência artificial? Será que alguma lei ou regulamentação vai ser capaz de mitigar este risco discriminatório, que tem um princípio, mas ele não é uma discriminação clássica, ele é uma discriminação que talvez o mercado faça no futuro? Então também há uma preocupação que as empresas grandes, dentro dos seus princípios de ética, do chamado ESG ou ASG em português, também tenham preocupação de usar uma tecnologia de uma maneira que não seja excludente e discriminatória com os seus vizinhos, considerando o tamanho continental do nosso país. E a responsabilidade pela tomada de decisões também, né? Quem é o responsável? Se há uma otimização irrigatória feita com base na inteligência artificial e ela dá errado, e prejudica ou seca o solo de algum ponto, quem é o responsável por essa tomada de decisão? E aí o Dr. Tomás trouxe esse ponto vetado na LGPD, que é bem relevante, porque qual é a revisão que se tem desse dado para a tomada de decisão? Por onde passa uma decisão de estratégia de negócio dentro do uso de uma inteligência artificial, que é basicamente, alguns ficam chateados quando eu falo isso, mas é basicamente matemática, é um modelo matemático. Ele não tem sentimentos, né? Apesar de a gente usar o chat GPT, às vezes a gente agradece, a gente fica super tocado, né? Porque ele foi super útil, mas ele é um modelo matemático. Talvez ele não tenha sensibilidade e precise ter uma revisão dessa decisão. E eu penso também nas medidas compensatórias que eventualmente existem no setor. Será que elas também poderão ser calculadas se elas de fato compensam alguma coisa quando o empreendimento tem impacto? Será que é um modelo que vai ser possível fazer esse tipo de comparação, né, para que o Ministério Público, a sociedade civil possa estar tranquila com esse modelo? Por fim, eu acho que a oportunidade / desafio que se vê no agronegócio é a capacidade, a capacitação mais do que a capacidade e educação, né? Acho que ali começa uma chance de, conforme o uso aumenta da inteligência nesse setor, de difundir esse conhecimento dentro do setor, de capacitar gestores e agricultores cada vez mais. Os comitês multidisciplinares dentro de entidades corporativas serão cada vez mais essenciais.
E eu penso, Luiz, até foi uma reflexão que me passou no fim de semana, se as empresas também vão ter que ter uma revisão do seu código de ética, né, das suas situações que são tão vinculadas à compliance, hoje proteção de dados, mas será que esse uso, considerando ali se você pegar ao pé da letra o AI Act europeu, a gente pensa em inteligência artificial, vem a generativa, vem aquelas situações mais óbvias, mas se o seu RH tiver uma planilha em que ele inventou, que faz um critério de seleção com base numa pontuação que ele inventou automática de alguma forma, aquilo poderia ser considerado uso de uma inteligência artificial que você vai ter que ter mapeado na empresa inteira. Logo, como lidar uma vez mapeado com isso? Ela vai ter uma classificação, e a doutora Paula trouxe bem, o Brasil também está indo nessa linha de classificar, inclusive proibir alguns itens classificados como risco inaceitável. Então, esse mapeamento vai ser fundamental e isso vai gerar a necessidade de capacitação e educação no setor, no técnico do setor, mas também dentro das empresas. E é aí que eu vejo a felicidade do nome aqui do seu primeiro congresso. Eu estava comentando lá fora, vai ter que ter o segundo, terceiro, quarto, quinto, porque o tema é extremamente amplo e gera muito interesse. Então, era isso que dentro do meu tempo eu queria trazer, também como exposição inicial, reiterando mais uma vez o agradecimento do gentil convite e da oportunidade de contribuir modestamente aí para o debate. Obrigado, Brian, obrigado a todos. Muito obrigado, Daniel. É fantástico ver esse trabalho em conjunto da evolução com a regulamentação. Você, ao final da fala, falou um pouquinho sobre capacitação, né? E aí, será que vai ter que ter a capacitação dos advogados, do jurídico, da remodelação interna? E, para isso, eu gostaria de convidar aqui para compor a mesa a doutora Ana Rita, sócia do LBCA, advogada e uma pessoa apaixonada por tecnologia e que fez uma capacitação muito forte também no setor de inteligência artificial, para poder trazer para nós aqui um pouquinho da experiência dela e de como a gente pode não só fazer uso da IA, mas também como ter ela na palma da mão para que possa nos ajudar em rápidas soluções. Doutora Ana, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde, bom dia ainda, né? Boa tarde a todos. Obrigada, Brian, obrigada. A gente aqui no escritório, a gente tem uma cultura muito forte em tecnologia desde sempre, né? E nós gostamos muito disso. Então, foi aí que eu comecei a me desenvolver um pouco nessa parte de tecnologia. A gente criou algumas aplicações que podem ser aplicadas no agronegócio, ou também em várias outras partes, né, aí do direito. Eu queria convidar vocês depois para conhecer algumas lá fora. A gente tem algumas demonstrações também, então eu queria convidar todos depois a dar uma passadinha lá. Obrigada. É esse que vocês pegaram um prompt para fazer, doutora, sem saber programação, e vocês fizeram isso? Exatamente. A gente aplica bastante o no-code, né? Então, algumas coisas, claro, tem programação, a gente tem uma grande equipe de TI, mas muitas coisas nós mesmos programamos, nós mesmos fizemos alguns aplicativos. Os nossos advogados, eles são bem empenhados também nessa parte de tecnologia, então todos sempre buscam aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais da tecnologia e como aquilo pode ser aplicado no dia a dia, como desenvolver uma nova ferramenta, nesse sentido. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Voltando um pouquinho para a parte da legislação, a gente já ouviu bastante hoje aqui na parte da manhã sobre o PL 2338, que está em tramitação no Senado. E como o doutor Daniel falou um pouquinho aqui sobre regulação, eu tenho aqui uma pergunta para você, Daniel, que é aqui pessoal.
com dúvidas com relação ao capítulo 2, né, os direitos contidos no capítulo 2 do 2338, como eles podem trabalhar em conjunto com o avanço da tecnologia, com a velocidade, sem que ali, quando você sufoque com muitos direitos, ele acabe podendo ser um entrave no avanço da tecnologia. Puxa, essa pergunta é difícil, né? Até porque, de novo, eu volto para a questão principiológica, digamos assim, né? Porque o PL 2338 fala especificamente na transparência de dados, a proteção de dados, mas também a transparência desses dados, de como ele foi alimentado, né? E aí, quando você fala em transparência e, ao mesmo tempo, incentivo à inovação, você cai automaticamente numa questão de propriedade intelectual ou até mesmo de segredo industrial que pode estar inserido na alimentação daquele sistema, que pode ser, de fato, uma tecnologia. Aqui a gente está falando, por exemplo, 2 empresas brasileiras. A Zillow já tem um século, Luiz, 77 anos, a Klabin tem 126 anos, muito know-how envolvido e, obviamente, muito segredo industrial. Mas, ao mesmo tempo, pela lei, ela vai ter que dar transparência de o que está alimentando um sistema de inteligência artificial dentro do seu processo. E, então, vai ter que harmonizar isso com eventuais dados sensíveis que podem estar alimentando aquele sistema, né? Então, acho que a harmonização deste item legal com as práticas da empresa, ela tem que acontecer no momento zero. É importante a gente, como advogado interno e, obviamente, os escritórios, aconselhem muito bem de que o uso ou a implementação de tecnologias, ela deve ser colocada com o jurídico no início já. Como eu falei, essa item multidisciplinar de conversar sobre para onde vai, que dados estão sendo coletados, qual é o resultado final disso para esse uso de tecnologia, para que você não espere a lei para descobrir que o seu sistema está não adequado àqueles princípios trazidos pelo capítulo 2. Né? Então, a informação prévia para a decisão de engajar, ela precisa já estar. Então, o advogado tem que entender. Acho que ninguém é melhor que o advogado para que o técnico explique para ele ter essa visão, se há essa sensibilidade ou não. Então, acho que a harmonização ela se começa com a preparação, com uma situação, e principalmente em envolver o jurídico com antecedência na implementação de sistemas de inteligência artificial. Muito bom. Você falou, né, de dados, da proteção, da utilização, conforme o Luiz trouxe ainda há pouco, tem sido uma crescente no agronegócio, né, Daniel? A utilização de dados e a vinda da IA também para o agronegócio. Na sua visão, até lá, até a tramitação do projeto, ele virando lei, o que o jurídico interno de uma empresa ele precisa fazer para poder não deixar ter uma violação de dados quando a gente está utilizando toda essa parte de IA pelo jurídico e pelos externos também? Então, como você enxerga que a gente pode ter uma evolução ou até uma remodelação do jurídico interno? Eu acho que aí entra o ponto de preparação que foi trazido aqui também no começo, né, nas palestras iniciais, de estar preparado. E aí eu acho que, de novo, já está ficando datada a discussão sobre se usa ou não, se é contra ou é a favor. Acho que a realidade já se impôs. Se alguém não percebeu isso, vai perceber em breve. E aí a capacitação do jurídico, né, é de entender que a aplicação de um sistema como esse, ou de uma situação assim, vou voltar para o início, ela é, de novo, multidisciplinar. Então, o jurídico vai tendo uma cultura muito menos de entender somente da regulamentação, mas também do próprio negócio que ele aconselha, até para saber as interfaces que isso faz. Então, eu diria que o momento zero de treino está na área de operação, conhecendo a fábrica, o negócio, a colheita, para saber que tipo de informação é relevante. E uma vez implementado o processo, o projeto, a situação de TI, o advogado interno estar preparado para aconselhar no melhor modelo de governança que tem que começar mesmo sem uma legislação, a meu ver. Porque a legislação também é algo que virá. Não tem como. O Dr. Cláudio
mostrou aqui os gráficos mundialmente, o mundo inteiro está se movendo nesse sentido. É leviano pensar que o seu país, ou a sua empresa, o seu departamento vai ficar dentro do quintal, que não vai ser pego ou regulamentado por isso. Então, acho que ali é fundamental trabalhar em uma preparação multidisciplinar. Por isso, eu acho que vai haver, inevitavelmente, uma proliferação até mesmo de cursos. Acho que a OAB deve promover cada vez mais eventos como esse, mas para que o advogado esteja antenado ali do que está acontecendo. Mas esses cursos serão cada vez menos, a minha visão pessoal minha, vinculados ao direito, ou somente ao direito. Acho que eles vão ser cada vez mais interligados com outras disciplinas, porque eu acho que o advogado do futuro vai ser, para essa área, vai ser, aí eu vou repetir o Dr. Cláudio de novo aqui, vai ser o advogado que melhor avalia riscos e não necessariamente só a conformidade legal. Muito obrigado, Daniel. Você falando aqui da multidisciplinaridade, né? Que o advogado não só focado no direito, mas tendo uma bagagem multidisciplinar, e falando também que é da importância para poder conhecer a área, conhecer o setor, conhecer como está funcionando o segmento no agro. E aí me vem uma pergunta para você aqui, Luiz. Com todo esse avanço tecnológico, você falando um pouco da Zillow, do crescimento dela, como é que você consegue, estando à frente do jurídico, garantir a aplicação, que ela já é real na Zillow, da inteligência artificial, de uma forma sustentável e ética? Obrigado, Brian. Eu queria pegar carona no que o Daniel falou. Não é esse o tema aqui, mas eu falo para os meus times e já falei em diversas oportunidades. Quando a gente fala de gestão de departamento jurídico, gestão de pessoas, o advogado interno, existem outras formas de você ser demitido, mas acho que você pode ser demitido de duas formas. Ou você deixa passar um risco, porque essa não vai deixar de ser a nossa obrigação, ou você se agarrou demais aos riscos e não ajudou a viabilizar negócio. Nós precisamos ser multidisciplinares, nós precisamos falar a língua que os nossos colegas falam. Nós só somos mais uma das engrenagens que fazem o motor girar. Se você não gira na sincronia que o resto da organização gira, demora, às vezes. Eu tenho visto acontecer muito mais rápido, mas a organização te expulsa, porque você vira um elemento estranho. Então, assim, eu nunca vou deixar de ser advogado. É minha profissão, eu gosto do direito, mas eu preciso ser um advogado que usa o direito como ferramenta para viabilizar negócio de forma ética, de forma eficiente para o meu empregador, né? Eu sou um advogado assalariado. O Solano mencionou aqui na primeira palestra, né? Esse é o meu caso. Então, essa é a minha missão e essa é a missão do meu time, né? Então, pegando um pouco essa carona do que o Daniel disse e a pergunta do Brian, a gente precisa estar muito próximo das inovações, né? E do que está acontecendo dentro do negócio, e poder ajudar com alternativa dentro dos limites legais e éticos, porque nós somos os protetores da ética dentro das organizações. Nós temos que ajudar a viabilizar. Por exemplo, vou me adiantar aqui, né? A gente recentemente, e o Daniel mencionou, né? Nós recentemente, ano passado, contratamos uma empresa que presta serviços de pulverização de defensivos agrícolas. A gente não fala nem pesticida, nem agrotóxico mais, de defensivos agrícolas. A gente, como sempre a gente faz, né, sempre tem isso dentro de empresa, né? A gente internaliza ou a gente contrata um especialista? É a primeira conta que se faz, né? Faz sentido você ter um time de pilotos de drone dentro de uma empresa como a nossa? Porque esses drones não são os drones que a gente vê na rua, tal, que tem para vender aí, são drones gigantes. Alguns deles pesam mais de 100 quilos, são bem grandes, eles precisam levar bastante quantidade de produto, né? E nós
felizmente, pela relação boa que nós temos com o pessoal de suprimentos e da operação lá da Agrícola, a gente participou de todas as discussões desde a primeira interação com as empresas, inclusive da discussão a respeito de internalizar ou externalizar o serviço. O meu time participou de todas essas discussões. É incrível o tamanho e a quantidade de regulação que tem que ser observada para você ter uma operação como essa. Estamos falando de ANAC, estamos falando, obviamente, de Ministério da Agricultura, estamos falando de... Eu vou até chegar aqui na minha página, porque é tanta coisa que eu nem lembro. Todas as autorizações são necessárias. Então, ANAC, Anatel, Ministério da Agricultura e Departamento... Aí, se me ajudar aqui... Eu não consigo ler, mas é um departamento do Ministério da Aeronáutica. Para você operar, para você fazer essa operação. Né? O que a gente vai ganhar com isso? Né? O Daniel mencionou aqui como spoiler, quando você tem um mapeamento como o que a gente tem por satélite e por drone de todas as nossas áreas, você sabe exatamente o local onde você precisa de tratamento específico. Lá nós temos uma questão na cana, uma praga que chama broca. E aí você tem que tratar ela de uma forma muito específica. Só que nós temos áreas vizinhas, né? Temos muitos agricultores familiares em volta das nossas áreas ou outros vizinhos que fazem agricultura extensiva também. Mas você precisa pulverizar, não quer pulverizar isso na casa de ninguém, você não quer pulverizar isso na lavoura de alface do meu vizinho ou na criação de porcos que tem ali perto. Então, o drone permite que você faça uma pulverização exata em cima do local que está precisando daquilo. Então, assim, você economiza, e aí vamos falar um pouco de sustentabilidade, né? Economiza demais a quantidade de defensivo que você usa, você não afeta vizinho, você é muito preciso com relação a... Eu falei um pouco de produtividade, né, no começo, você faz uma aplicação específica no lugar que precisa. Então, assim, eu acho que temos que estar muito próximo da operação, a gente tem que sair do pedestal. Eu sou de uma época ainda que o jurídico de empresa ficava num pedestal, atuava como consultor, venha, me pergunte, eu respondo, normalmente eu vou te dizer um não, então as pessoas nem procuravam o jurídico. Acho que você tem que sair do pedestal, você tem que estar em contato com as pessoas, você precisa entender a operação. Eu fui andar de colhedeira na minha segunda semana de casa, fui lá saber como é que é colher a cana, estar lá, entender como é que a produção acontece. Essas coisas são muito relevantes. Toda oportunidade que eu tenho, eu converso com as pessoas da operação. Então, é só assim, entendendo, que você consegue dar as soluções que o negócio precisa. E nós estamos falando aqui do jurídico interno, eu acho que é muito importante, ter uma série de colegas aqui que são de escritório. É lógico que esse nível de profundidade não é esperado de nenhum escritório, mas a vontade de entender o negócio para oferecer a solução jurídica é fundamental para os escritórios com quem eu gosto de trabalhar. O esforço de, bom, a tua realidade é essa, o que o teu negócio precisa é isso, é desse jeito que vocês ganham ou perdem dinheiro, bom, a minha solução vai observar essas coisas. Então, sim, é absoluta verdade para o departamento jurídico, não dá nem para começar a conversar, hoje em dia, se não for assim, mas para os escritórios de advocacia também. Essa é a minha expectativa. É lógico que nós queremos uma profundidade na avaliação da questão jurídica, da questão legal, nos riscos, nas consequências, como é que os tribunais estão vendo o assunto, mas poder conversar a respeito do negócio com o meu prestador de serviço é um negócio fundamental. Legal, Luiz. Você falando aí da utilização de drones, né? Falou da colheitadeira, utilização de robótica. Então, quando a gente fala aqui de drone para fazer pulverização de colheitadeira com robótica, eu enxergo aqui muito desafio para o jurídico com essa tecnologia. Você falou de áreas limítrofes, né, de você não invadir, então tem muito dado, tem todo um contato. E quais foram os desafios que você enfrentou para poder, autorizar isso internamente, né, aquela área limítrofe ali do risco,
né, de você também não ficar engessado e deixar a empresa crescer de forma sustentável, como a gente tem visto. Então, qual foi o teu principal desafio nessa fase de implementação? Só para falar, eu consegui ler que eu aumentei com o celular aqui, eu tinha esquecido, Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Você vai voar com os negócios monstruosos desse, grandões, precisa de autorização deles. Esse foi o tipo de licença que a gente teve que ter certeza que o prestador de serviço tinha antes de autorizar a assinatura do contrato, né? Brian, eu acho que a resposta para a tua pergunta está um pouco naquilo que a gente conversou antes, né? Nós precisamos entender o propósito, nós precisamos entender o que se pretende, nós precisamos entender quais são os riscos, nós precisamos entender quais são as consequências daquilo que o negócio está pretendendo fazer, né? Por que ele vai fazer? Então, para isso, nós precisamos sentar com as pessoas que trazem a proposição, e o primeiro passo é fazer as perguntas, gastar tempo entendendo. E é desse jeito que a gente vem fazendo. A partir daí, a gente fala, bom, ok, entendemos, então são esses os fatores que precisam ser cobertos. Quais são os impactos legais e regulamentares? Então, com quem que eu tenho que falar? O meu time não cuida de... a companhia até já teve aviões no passado, etc., mas não é o dia a dia pilotar drone, né? Não é uma empresa que faz isso. Então, tivemos que investigar, né? Quais são as questões éticas que a gente tem que observar, né? Quer dizer, quais são os riscos de uma aplicação inadequada desse defensivo numa área que ultrapassa a área que é necessária que ela receba o defensivo. Então, essas são as coisas que a gente precisou observar e que a gente sempre observa, né? Nós temos uma produção de biotecnologia constante dentro de uma das divisões de negócio da companhia, que se chama Biorigem, né? Eu disse para vocês, a primeira fábrica de produção de extrato de levedura a partir da cana-de-açúcar do Brasil foi da companhia no começo dos 2000. Se produz muita biotecnologia. E essa biotecnologia, o produto que sai dali, vira ingrediente para a alimentação humana e para a alimentação animal, né? Vocês podem imaginar o tamanho de controle, da regulação que a gente tem que enfrentar. E, às vezes, a gente enfrenta dilemas éticos a respeito... Como é que a gente fala a respeito do nosso produto, né? O que está na rotulagem do nosso produto. Então, entender as aplicações do produto, entender o processo de produção, etc. Nós não aprendemos na faculdade de Direito e nem nenhuma especialização. O advogado interno precisa entender essas coisas. Precisa entender essas coisas, saber como funciona, saber como é que se faz a fermentação, como é que faz a separação da célula, da parede da célula, do núcleo da célula, como é que você faz a secagem, que ingredientes passam a compor o produto final que vai ser fornecido para os nossos clientes. Essas coisas são fundamentais. Então, assim, queria insistir que eu adoro negócio. Eu acho que eu gosto tanto de negócio como eu gosto de direito. Para quem está dentro da empresa, eu acho que é um fator fundamental. Gostar um pouco de número também. O Solano falou aqui no começo que a gente não gosta, é verdade, mas precisa aprender a gostar um pouco também para poder falar a mesma língua que as pessoas que estão lá. Acho que é isso. Muito obrigado, Luiz. Tão bom ouvir e compartilhar dessa experiência de vocês, mas vou finalizar aqui com o meu egoísmo de satisfazer só as minhas perguntas e estou abrindo aqui para a plateia, para que vocês possam ficar à vontade de fazer qualquer dúvida, fazer um questionamento ou alguma dúvida. Fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Parabenizar a mesa, o pessoal do Dr. Brian, também o Daniel e também o Dr. Luiz.
também a doutora. A minha pergunta vai no sentido de uma dicotomia, que, pelo menos aparente, que foi posta desde o início aqui do evento, sobre essa dispensa do conhecimento na programação, notadamente ao advogado ou não. Eu remeto aqui ao relatório da Comissão de Juristas do Senado, e falou-se muito sobre os princípios aqui, principalmente na fala do Dr. Daniel. Então, quando falamos em princípios, temos a confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade. Então, minha fala vai bem nessa vertente da autenticidade, no que o relatório da Comissão de Juristas fala sobre o conceito de explicabilidade do algoritmo. E como que nós podemos, então, desvencilhar à luz das problemáticas da black box essa tão famigerada explicabilidade diante de todas as questões jurídicas aqui postas. Parabéns a todos. Eu acho que a questão da explicabilidade, doutor, e é muito boa pergunta, ela passa por um lado, assim, eu falei um pouco do segredo industrial, de como ele é composto, mas eu acho que quando a gente fala de um modelo preditivo, inclusive de riscos, a gente deveria antecipar as perguntas que poderiam vir quando alguém auditar aquele modelo. Então, vou dar um exemplo, talvez emblemático, mas eu pensei nele agora. Mas a gente falou muito de drone aqui, né? Os drones, além de aplicação, eles servem para monitoramento de incêndio, de áreas de foco de incêndio, e também existe uma tecnologia desenvolvida em Israel, inclusive em ambiente de guerra mesmo, de monitoramento de solo, que hoje é usado para a verificação se existe início de praga de formiga em algum solo. A formiga é o grande inimigo da árvore, né? Em termos de pragas. Então, imagine um modelo que faz essa previsão e aí desta situação é detectada uma praga de formiga, essa formiga gera uma tomada de decisão ou não da empresa. A pergunta que se pode fazer você elimina todas as formigas que estão ali? Sim ou não? Se sim, existe um outro impacto na cadeia natural, porque essas formigas surgiram de algum lugar. Elas impactam outro processo, ou outra linha. Então, passa por fazer essas perguntas para dizer a tomada de decisão baseada no modelo. O modelo em si ele detecta a formiga porque aquele é o objetivo. Mas, a partir do momento, será que ele vai sugerir que se mate a formiga, se mude o local de plantação? O que o modelo vai sugerir? E, ao sugerir, quais perguntas deveriam se responder para ele ser auditado devidamente, para que fique claro para qualquer um na sociedade civil de por que aquela decisão foi tomada com base naquela inteligência artificial ou naquele modelo de inteligência artificial, né? Então, acho que ali vai para essa linha que o doutor trouxe de se preparar para as perguntas certas, os efeitos, e aí, de novo, principiológicos, mas principalmente sociais, econômicos e ambientais daquela aplicação da ferramenta. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta? Por favor. Bom dia. Meu nome é Flávio Franco. Perguntas para o Daniel e para o Luiz. A gente, como gestor de departamento jurídico, né, Luiz, é constantemente bombardeado aí com novas tecnologias para o jurídico, o que é uma ótima notícia. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente que ainda há muita fumaça, muita espuma nesse modelo. E eu vejo que é um desafio para o gestor jurídico fazer a melhor escolha de acordo com a necessidade da sua empresa. Queria que, se possível, vocês pudessem esclarecer um pouco como tem feito esse processo nas suas empresas, sempre num sentido de tirar a gravata mental do advogado e, de fato, usar a tecnologia não como fim, mas como ferramenta de negócio dentro e fora dos limites do jurídico. Obrigado, parabéns pelo evento. Posso tentar começar aqui? Obrigado, Flávio. Sempre gosto das suas provocações. Acho que é a nossa realidade mesmo. A gente teve uma discussão, questão de um mês atrás, o nosso diretor de TI puxou a discussão da utilização do Copilot, né, que é o ChatGPT colocado dentro do pacote do Office da Microsoft, que está disponível para a utilização de todo mundo na companhia na sua versão mais simples. E a gente começou a ter um pouquinho de preocupação com relação
a documentos que estavam sendo utilizados ali dentro daquele ambiente e das questões de privacidade e confidencialidade dos dados da companhia, né? A gente vem usando dentro do jurídico o ChatGPT já há uns 6 meses assim, para subsidiar pesquisa, etc. Até tem um exemplo prático aqui que a gente usou recentemente. A gente estava precisando fazer uma pesquisa a respeito da companhia emissora de debêntures e de CRA, até isso driva um pouco a nossa necessidade de disclosure e tal, e a gente está sempre falando com o mercado, etc., mas são dados públicos, né? A gente tem órgãos que concentram esses dados, e a gente até... Aí a gente precisava saber, nós temos uma situação, a gente precisa saber como é que isso era tratado em outras emissões, né? E usamos ChatGPT lá para conseguir chegar numa estatística boa que suportou a nossa decisão. A gente fez uma conta rápida, eu trabalhei junto com o meu gerente né, nessa pesquisa, nós dois gastamos juntos umas 2 horas. O ChatGPT a gente pediu para que isso ficasse documentado, obviamente, ele pesquisou 10 bases de dado público, de dados públicos, e a gente fez uma conta para olhar e chegar naquela conclusão, no mínimo a gente demandaria 40 horas do nosso time. Então, assim, é uma realidade a utilização do ChatGPT. Aí, voltando para a nossa preocupação, nós montamos uma comissão interna, com, obviamente, membros da TI, e nós temos uma pessoa do jurídico participando da discussão a respeito de qual que é a melhor utilização, qual que é o melhor provedor, falando aqui desta ferramenta de inteligência artificial especificamente, que acho que é a que tem sido utilizado pelo maior número de pessoas. Mas, e quando a gente conversou no departamento, umas 3, 4 pessoas levantaram a mão e falaram: eu quero estar. Porque a gente acha que a gente tem uma utilização importante para fazer dentro do departamento, mas a gente tem as recomendações jurídicas e regulatórias e éticas que vão precisar permear a decisão de que caminho que a companhia vai utilizar. Verdade, tem bastante fumaça, mas a coisa está começando a tomar uma forma. E para nós, tem sido impressionante o tanto que a gente tem conseguido ganhar tempo e produtividade usando a ferramenta. Bom, obrigado, doutor Flávio. Prazer aqui e responsabilidade de falar para o senhor aqui na plateia. Eu vou na linha do Luiz. Eu acho que a grande ponto de tomar decisão, sendo bem objetivo, eu trabalho para nortear a minha gestão com 2 tipos de indicadores, os de gestão e os de performance. Eu sempre falo que o de gestão é o que gera a pergunta por quê, e o de performance tem uma régua, um gabarito para ser preenchido. Então, isso para tomada de decisão na gestão das equipes, nos planos de desenvolvimento individuais e tudo mais, mas também no engajamento com algum sistema. O sistema precisa conectar a um desses indicadores, e eles vão cascateando para os específicos, mas eles têm essas 2 categorias, mas o sistema precisa conectar com um deles, performance ou gestão, e para isso tem um planejamento anual, um planejamento inicial, que hoje a empresa trabalha com o chamado Business Capability, né, que é o dinheiro, que é um nome bonito para dizer, tem pouco dinheiro para muita gente pedindo, e aí a gente tem que ter um planejamento de por que aquilo é prioridade, e aí os meus indicadores sempre me salvam, né, porque quando eu tenho que explicar para um diretor de TI, de finanças, por que eu preciso de um sistema novo e por que eu preciso de dinheiro. Certa vez a Mira, uma amiga em comum, me provocou, falou: você tem recurso lá, né? Eu falei: mas eu conquisto esse recurso também, né, Mira? Poxa vida. Então, mostro o business plan daquele sistema, sempre baseado nos meus indicadores. Se eles não conectam, eles viram fumaça. Se eles conectam e tem dinheiro no Business Capability, eu consigo engajar. O assunto é instigante, né? A gente ficaria aqui mais muitos minutos debatendo, conversando e trocando experiências, mas em razão do horário, preciso terminar por aqui. Obrigado pelas perguntas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, algum questionamento, fique à vontade para nos procurar. Obrigado, Ana. Obrigado, Daniel. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a todos aqui. E eu declaro encerrada esta mesa. Muito obrigado.